Deus possa nos abençoar hoje, que Deus possa nos usar e que eu possa ser porta-voz do que Deus quer falar para a tua vida hoje. Vamos orar? Acho que tudo que o crente faz hoje em dia, se começa com oração, Deus fica no controle de tudo, amém? Queria te convidar a curvar a sua cabeça. Senhor, aqui estamos, Senhor, para desfrutar da tua palavra, Senhor. Eu falei, estamos, Senhor, porque eu sou um mero porta-voz da tua palavra e tudo que tu falas, Senhor, com o teu povo, tu falas comigo, Senhor. Senhor, a tua palavra é faca de dois gumes, Senhor, ela corta tanto para um lado quanto para o outro, ou seja, o pregador também é atingido pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade, que não seja eu a falar, que seja a tua voz falando por meu intermédio, Senhor, e por isso tudo eu te agradeço e te peço o teu perdão e a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, eu queria saber se você consegue ficar alegre num dia como o de hoje. Eu queria saber se você se alegra em estar na casa de Deus. Amém. Eu fico muito contente. Para mim, quando os dias que eu não consigo estar aqui no culto, é algo que me deixa triste. Eu fico contando as horas, os minutos, e às vezes eu me pego assim, agora deve estar acontecendo isso, agora deve ser a hora do ofertório, agora deve estar começando a palavra. Eu queria te contagiar com essa alegria, eu queria que você continuasse com essa alegria. Eu queria compartilhar contigo essa alegria. Vire-se para o seu irmão agora e fale assim para ele: meu irmão, é muito bom estar contigo aqui. Amém. Queria te convidar que você abrisse a palavra de Deus no livro de João, capítulo 15, versículo 16. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. É gostoso escutar esse barulho da Bíblia mexendo. Amém? Diz assim a palavra de Deus: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Em outra versão diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes, o Pai vô-lo conceda. Queridos, nós temos que dar frutos. Nós somos como uma árvore. Vistos pelos olhos de Deus, nós somos como uma árvore. E a árvore, ela tem alguns cuidados específicos. A árvore, ela passa por alguns tempos em que ela passa por modificações. E aqui nessa passagem, Deus fala uma coisa tremenda para a gente. Aqui nessa passagem, é claro que ele diz para a gente assim: não foi você que me escolheu, fui eu quem te escolhi. Querido, você é um escolhido de Deus, amém? Querido, bota uma coisa na tua cabeça e conforta isso no teu coração. Os escolhidos de Deus são aqueles que vão com Ele morar. Mas os escolhidos de Deus, eles têm um caminho a trilhar. Não basta somente ser escolhido. A gente vê isso no mundo secular, numa seleção para emprego. Às vezes você está fazendo a seleção de um candidato e você fala assim: eu escolhi esse candidato. Aquele candidato é o escolhido. Mas a trajetória dentro da empresa, quem vai fazer é ele. É simplesmente ele quem vai dizer assim: eu quero chegar lá em cima na empresa. Eu quero ser bem-sucedido. Eu quero trilhar um caminho de sucesso dentro da empresa. O recrutador, quem escolhe, ele simplesmente faz assim: olha, eu escolhi você. Você é o escolhido. Mas se você vai corresponder à expectativa que esse recrutador tem para uma vida secular, para uma vida profissional, depende única e exclusivamente de você. Assim é o reino de Deus.
Deus nos escolheu, mas Deus não rompe nada dentro de você. Você é quem trilha o caminho. Ele simplesmente te ajuda quando vem um dia mal. Ele simplesmente faz de você uma pessoa melhor quando você pede ajuda. Quando você vira e fala assim: Senhor, eu não estou conseguindo trilhar esse caminho. Senhor, me ajuda. Senhor, me dá força. Senhor, me dá paciência. Senhor, consola o meu coração. Senhor, conforta o meu coração. E muitas vezes Deus está ali do teu lado. Deus está só escutando, porque Ele te escolheu. Mas o caminho, Ele te deu livre-arbítrio para você escolher qual é o caminho que você quer trilhar. Como é que você quer ser dentro do reino de Deus? Você quer ser um pequenino? Porque para o reino de Deus, querido, a altura física não importa. Para o reino de Deus, a pessoa ser alta, média, baixa, não importa. Para o reino de Deus, a estatura que vale é a estatura espiritual. Para o reino de Deus, o que vale é como você consegue ter mais intimidade com Deus. E intimidade com Deus quer dizer que você está tendo uma vida de comunhão. Eu gostei muito quando o pastor Gilmar, na semana passada, perguntou quantas pessoas aqui leram a Bíblia 5 vezes na semana. Todos os dias da semana primeiro. E depois ele perguntou quantas pessoas leram 5 vezes, 3, 2 vezes. Mas eu te pergunto uma coisa: quantas vezes você pegou no seu celular essa semana? Há muito tempo atrás eu li uma analogia que fizeram entre o celular e a Bíblia. Você consegue sair de casa sem a Bíblia. Muitos aqui conseguem, mas ninguém sai de casa sem o celular. Eu já vi gente voltando do meio do caminho para poder buscar o celular. Eu já vi gente cuidando do celular, limpando a tela, mas a Bíblia está cheia de orelha. As páginas da Bíblia estão todas amassadas. Qual o cuidado que você tem com a palavra de Deus? A Bíblia afirma que nós seríamos conhecidos pelos frutos. Não seremos conhecidos pelos dons, ou pelas habilidades, ou talentos, ou carisma, mas pelos frutos. E aí eu te pergunto: você tem dado frutos? Querido, essa palavra ela fala a você e fala a mim. Eu vou te contar uma história muito rápida de quando eu fazia faculdade. Eu ainda era de uma igreja em Piedade, e eu estava indo para o retiro. Eu tinha encomendado, tinha um amigo meu que trabalhava na indústria farmacêutica, eu tinha encomendado com ele porque ele comprava mais barato protetor solar. Eu tinha encomendado com ele, ele falou assim: Márcio, eu vou te levar na sexta-feira antes do carnaval. É o dia que eu estava indo para o retiro. E nós marcamos e tal, eu com 2 bolsas, estava com a minha bolsa, com a bolsa da Kelly, e ele parou para conversar comigo. Não, que eu vi um estudo sobre do Discovery Channel, onde falava sobre reencarnação. E aquilo dali, você tem que me provar que não existe reencarnação. Falei assim: querido, você lê a Bíblia? Não leio, lógico. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Creio. Então quem tem que me provar que existe reencarnação é você, porque a Bíblia diz que ao homem é dado morrer uma só vez, e daí o juízo. Aí ele parou, ele ficou assim, queridos, eu fiquei 1h30 evangelizando aquele rapaz. 1h30, com 2 bolsas pesadíssimas, porque as bolsas eram brancas, e se eu colocasse no chão ia sujar. Eu falei assim: Senhor, eu vou pagar esse preço, mas eu não vou fugir da raia. E eu comecei a evangelizar ele. Irmãos, esse rapaz hoje ele é evangélico. Ele se converteu logo depois que a gente conversou. Ele, na outra semana depois do carnaval, ele não pulou o carnaval, porque ele falou assim: eu fiquei incomodado com isso que você falou. Logo depois do carnaval, ele foi na igreja, ele aceitou a Jesus. Hoje ele é servo de Deus. Hoje ele é casado com uma menina que também é serva de Deus. Queridos, isso é dar frutos. Isso é dar frutos. Isso é estar debaixo e no centro
da vontade de Deus. Amém? Glórias a Deus. É interessante pensar que, embora sejamos diferentes, somos galhos da mesma árvore, da mesma videira. Embora os frutos sejam diferentes, têm uma mesma origem ou interligação. No reino de Deus não há lugar para preguiçosos ou para espectadores. O reino de Deus não tem lugar para isso. O reino de Deus, ele tem lugar para pessoas ativas, para pessoas que fazem, para pessoas que metem a mão na massa, para pessoas que estão ali para o que der e vier. Porque Jesus, quando veio à terra, ele veio para o que der e vier. Porque ele virou para o Pai e falou assim: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas ele logo depois ele falou: mas se não for possível, que cumpra a sua vontade. E a vontade de Deus foi cumprida. O que Jesus nos ensina com isso? Que eu tenho as minhas vontades. Eu, como homem, eu tenho as minhas vontades. Eu, como uma pessoa de carne, eu tenho as minhas limitações, eu tenho os meus medos, eu tenho as minhas frustrações, eu tenho tudo aquilo que me impedem, às vezes, de ter uma comunhão com Deus. Mas eu sou servo. E como servo, eu tenho que deixar tudo nas mãos dele. Em momento algum eu posso esquecer que eu sou servo. E o servo, ele está ali para servir, ele está ali para falar assim: Senhor, o que tu queres? O que tu queres é isso? Então, Senhor, não é o que eu queria fazer, mas eu vou fazer porque foi tu que colocastes aqui. Como é que nós lidamos com isso? Eu gosto de trabalhar com perguntas, porque eu aprendi que nós devemos confrontar a palavra de Deus. Confrontar não é afrontar, é confrontar. Eu tenho que ser confrontado com a palavra de Deus. Então as perguntas que às vezes eu solto é para que você possa parar e pensar: como é que é a sua vida hoje? Como é que você encara isso de ter que fazer a vontade de Deus? Porque para muita gente que tem vontade própria, isso é muito difícil de lidar. E a psicologia, ela te diz um pouquinho disso. As crianças, então, que têm vontade própria, o meu filho é assim. O meu filho, ele tem vontade própria. Mas a vontade dele acaba quando começa a minha. Porque eu viro para ele e falo assim: olha só, você vai fazer isso. Não, mas eu não quero. Não, você vai fazer. Porque aqui em casa, enquanto você comer da comida do papai, você faz o que o papai mandar. E ele vira para mim e fala assim: mas e quando eu for grande? Quando você for grande, você depende só de Deus. Ele ainda é muito novo para poder entender essas coisas. Mas desde cedo eu semeio isso na vida dele. Desde cedo. Eu semeio na vida do Mateus uma vida de oração. E não se assuste no que eu vou te dizer. A única pessoa que tem orado quando a gente sai com um carro para ir para qualquer lugar é ele. Por causa de uma palavra que eu falei para ele. Eu virei para ele, antigamente a gente fazia rodízio de oração. Uma vez eu orava, outra vez a Kelly orava, e quando chegava a vez dele, ele sempre tentava tirar o corpo fora. Aí eu virei para ele e falei assim: papai não vai mais te pedir para orar. Não tem problema. Quando vier o dia mau, você vai enfrentar sozinho. Eu não sei se ele ficou com medo, mas hoje em dia é só ele que ora. Amém? Queridos, há 3 classes de ramos. Diz aqui o versículo 2 do próprio capítulo 15. Diz assim: todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais ainda. Na realidade são 2 tipos. Os que nada frutificam são cortados, como Judas foi cortado. Judas, eu estava escutando uma pregação hoje que falava sobre isso. Judas era uma pessoa que
ele só pensava em dinheiro. Quando Maria foi lavar os pés de Jesus com um perfume que era um perfume caro, Judas virou e falou assim, é engraçado essa fala de Judas. Judas virou e falou assim, mas espera aí, nós poderíamos vender isso daí e dar aos pobres. Mas Jesus não estava interessado nessa parte. Jesus também não estava interessado em ter o melhor para ele. Jesus estava interessado na atitude de Maria. Maria fez o melhor que ela pôde para ele. Maria pegou um perfume que hoje, se a gente for colocar em moeda de hoje, ele é o mais caro dos perfumes franceses. Agora imagina, se é um perfume para lavar os pés, não é pouco perfume. Jesus não estava se importando se Maria estava fazendo aquilo. Jesus não estava se importando com o que Judas falou. Jesus estava se importando sim com a atitude de Maria. Segundo tipo, os que frutificam um pouco, mas sem disciplina e são podados, como Pedro. Pedro era um homem sem disciplina. Pedro aprendeu aos trancos e barrancos como era que Jesus queria fazer com ele. Quantos lembram quando Pedro estava andando no mar, que Jesus falou assim, estava no barco e eles avistam Jesus lá longe, e Pedro, quem é? Jesus, sou eu. Faz-me ir aí. E Jesus falou, então vem. Quando Jesus fala, então vem contigo, você tem a mesma coragem que Pedro teve? Porque Pedro teve coragem. Pedro botou o primeiro pé na água. Quando ele botou o pé, que ele firmou, ele teve coragem para isso. A gente não pode falar que Pedro foi um medroso de vez, porque o primeiro passo é o mais difícil. Só que a dificuldade é a mesma, quando você tem que continuar com fé. E Pedro vacilou. Imagina você como é que é. Para mim ia ser um problema, porque eu tenho hidrofobia. E a hidrofobia, quando você está no fundo da água, você, mesmo sabendo nadar, você fica desbaratinado. Você não consegue corresponder. Mas imagina Pedro, estando longe da borda, longe do barco já, longe da terra firme. Pedro, quando olha, eu estou em cima da água, e Pedro começa a afundar. Então Pedro aprendeu desregradamente como é que Jesus queria que ele vivesse. Mas existe um terceiro tipo, que são os que produzem muito fruto. Os ideais, os que estão e permanecem em Cristo. Vamos ler o versículo 5? Versículo 5 diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Queridos, a videira é a árvore que dá a uva. Aqui no Brasil, a videira ela só dá fruto de janeiro a março. Em outros países, e é a uva que a gente compra geralmente em outros meses, você compra uvas de outros, as uvas importadas. Mas aqui no Brasil é de janeiro a março. Mas você já se pensou como sendo uma videira? Ou alguém aqui não gosta de uva? A videira, ela, quando ela dá muita uva, ela é uma árvore admirada. E para quem é agricultor, então, ele cuida melhor ainda daquelas árvores que dão muito fruto. Muito fruto. É necessário frutificar muito.
como ter condições de alta produtividade. Como ter condições de alta produtividade? Os filhos de Deus que produzem muito fruto aprendem que é necessário. E aí eu listei 3 tópicos de coisas que são necessárias a gente aprender para que nós possamos produzir muito fruto. E quando eu digo produzir muito fruto, eu não fecho na CCNV, porque às vezes você produz frutos para outras igrejas, mas o interessante é que você produza fruto sim para o reino de Deus, porque o que nos importa é estar crescendo para o reino de Deus. O que nos importa é levar o evangelho para que o reino de Deus cresça. Nós temos que pregar o evangelho, sim. Nós não pregamos igreja, nós pregamos a Jesus. Se a pessoa quiser estar em nossa igreja, será muito bom para nós. Mas se não, que ela fique em outra igreja, mas que ela esteja firmada, com os pés firmes e dentro do reino de Deus. Amém? Amém. Permanecer constantemente em Cristo. E permanecer em Cristo, permanecer, não é ser que nem um saquinho de chá. Você já viu aqueles saquinhos de chá? Que você coloca uma vez. Tem umas pessoas que são mais econômicas, que usam 2 vezes, 3 vezes. Eu já vi gente colocando 4 saquinhos que já foram usados outras vezes. Não, porque eu não gosto do chá muito forte. Mas você não consegue usar o saquinho do chá por várias vezes. O saquinho de chá, você usa uma, você pode usar até 2 vezes, mas você não vai conseguir usar muitas vezes. E permanecer em Cristo é para sempre. Permanecer em Cristo é para sempre. Outro ponto que nós temos que usar, que ter, para que possamos permanecer em Cristo, e eu vou te pedir para que você possa abrir a palavra também comigo, está lá em Tiago 1:22. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Diz assim a palavra de Deus: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Queridos, nós vivemos hoje tempos difíceis. Vivemos tempos em que pessoas pegam uma palavra, deturpam aquilo para poder adequar ao que ela mais se agrada. Mas você tem que mergulhar na palavra. Estude a palavra. Faça com que a palavra seja rema na sua vida. A palavra rema é a palavra viva na tua vida. Viva a palavra de Deus. A palavra nunca passa. A palavra de Deus, ela é atual. Você pode aplicar a palavra de Deus em qualquer área da sua vida, seja ela financeira, seja ela de relacionamento, seja ela de um comportamento. Você pode aplicar a palavra de Deus em todas as áreas da tua vida. E palavra de Deus é sempre viva. A palavra de Deus, ela nunca é ultrapassada. A gente escuta falar muita baboseira aí fora. Eu estava sei que o pastor Gilmar não vai gostar muito, mas eu estava mexendo no Facebook ontem. E eu vi uma baboseira que um deputado federal colocou sobre os evangélicos. Na realidade, colocou sobre as crianças. De que as crianças têm que ter realmente uma pessoa mais velha, isso para os meninos, uma pessoa mais velha para iniciá-los numa relação sexual, numa coisa. Queridos, eu postei isso no meu Facebook. Eu falei que eu queria que ele falasse isso na frente de mim, cara a cara. Eu não sei se a cara dele ia ficar tão próxima da minha depois disso, mas eu queria que ele falasse isso cara a cara comigo,
Porque uma pessoa assim é uma pessoa que não tem Deus. Uma pessoa assim é uma pessoa que está totalmente fora da palavra. Terceiro tópico. Mergulhe em oração. Vamos abrir a palavra? Marcos, capítulo 11, versículo 24. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Diz assim a palavra de Deus: portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam, e assim lhes sucederá. A palavra diz creiam. A palavra não diz que Deus vai te dar tudo o que você pedir, mas ela diz que você tem que crer. Ela não diz qual é o tempo que Deus vai te dar, mas ela diz que você tem que crer. Ela não diz qual é a rapidez em que Deus vai te dar, mas você não pode perder a fé. E pelo contrário, você nunca pode deixar de orar. A sua oração ela tem que ser constante. A sua oração ela tem que ser diária. A sua oração ela tem que ser hora a hora, minuto a minuto. Nós aprendemos aqui, isso para mim foi um ensinamento que depois você para analisar e você fala assim, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Nós aprendemos aqui que nós devemos orar para pedir. Eu vou pedir para que Deus me abençoe para eu ir para o meu trabalho, mas eu tenho que orar também quando eu chegar lá, agradecendo a Deus, porque eu pedi para Ele me abençoar e eu chegar são e salvo no meu trabalho, e eu cheguei, eu tenho que agradecer a Deus. E muita gente se esquece da oração do agradecimento. Eu tenho que orar pedindo, mas eu tenho que agradecer também a Deus. Eu jamais posso esquecer que a minha vida tem que ser uma vida de oração. Porque se eu quero permanecer no caminho de Deus, eu tenho que ter uma vida de oração. Se eu quero permanecer no caminho de Deus, eu tenho que ter uma vida de estudo, de meditação da palavra de Deus. Há um pouco tempo atrás, eu preguei aqui e eu falei que nós devemos pensar alto, nós devemos ir além. E eu estava conversando com a minha esposa e ela falou para mim assim, Márcio, mas você já está quase sem tempo nenhum. Você ainda vai entrar no Logos, você vai fazer o curso aqui, o curso ali. Eu falei assim, eu tenho que fazer o que eu preguei. Porque Deus colocou no meu coração de que nós temos que ir além. Mas como eu falei para você, a palavra ela corta para ir, mas corta para o meu lado. Quando Deus está falando contigo, mas Deus está falando comigo também. Se eu tenho que permanecer com Cristo, eu vou permanecer, mas eu vou fazer o meu melhor. Se eu tenho que permanecer em Cristo, eu vou fazer a obra de Deus. E como é que eu vou fazer a obra de Deus? É relaxadamente? Não, olha só. Se sobrar um tempo para mim, eu vou fazer a obra. Não é isso que Deus quer de nós. Se é esse o seu pensamento, nem faça. Nem faça. Porque não é isso que Deus espera de você. Outro ponto, para produzirmos muito fruto, nós temos que permanecer constantemente em Cristo, mas nós temos que receber e reconhecer a disciplina da palavra. Diz assim no versículo 3 do capítulo 15 de João: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tem falado. A palavra precisa confortar você. E ao mesmo tempo que ela te conforta, ela te confronta. A profecia tem o poder sobrenatural de admoestar, mas também de confortar, convencer e estimular a mudança. E como é que você encara uma mudança que Deus quer fazer na tua vida? Porque tem gente que acha que é o certo. Não, eu vou fazer assim e vou continuar.
Deus quer mudanças, mas como é que você encara a mudança que Deus quer para a tua vida? Existem pessoas que são arredias à mudança. Eu conheço uma pessoa assim. Ela foi minha colega de faculdade e ela faz muito bem o trabalho que ela faz. E um dia o chefe dela virou para ela e falou assim: olha, eu quero te promover. Eu vou te colocar, você vai, em vez de você fazer isso que você faz, você vai coordenar as pessoas que fazem isso, mas além disso você vai ter novas tarefas. Você vai fazer isso, você vai fazer isso e você vai fazer isso. E ela me ligou desesperada. Como é que eu vou fazer essa mudança? Eu não estou preparada. Uma coisa tão simples, uma bênção de Deus chegando na mão dela, e ela com medo. E ela com medo disso. Só que ela teve a única atitude que eu reprovei dela, porque ela virou para o chefe dela e falou assim: não estou preparada para isso. Será que você fala para Deus hoje: Senhor, não estou preparado para essa tua mudança, ainda não é o tempo? Tem gente aqui que tem dons, que estão enterrando os dons, porque não querem mudar, porque não aceitam mudar, porque não querem sair da sua zona de conforto. Não, olha só, eu estou aqui, eu não posso mudar disso daqui, porque senão o diabo vai começar a vir sobre mim com sede e vai querer guerrear. Eu sei que Deus vai fazer algo, mas eu tenho medo. Querido, eu tenho uma palavra para você hoje: não tenha medo da mudança, porque se Deus tem mudança para a tua vida, é porque Deus tem bênção para a tua vida. Se Deus tem mudança para a tua vida, é porque Ele quer fazer algo diferente, não só para você, mas tem um monte de gente que te cerca, que tem que ver essa mudança. Eu conheço história de pessoas que apenas com a conversão converteram mais de 15 pessoas. Era uma pessoa que ninguém nunca imaginava que pudesse mudar. Somente com a conversão dessa pessoa, com 2 semanas de convívio de evangelho, 15 pessoas se converteram. Só pela mudança de vida. E hoje Deus quer mudanças. Hoje Deus quer te fazer uma videira que frutifica muito. Hoje Deus quer te fazer uma videira que está sempre dando frutos. E qual a sua disponibilidade para isso? Ou você é daquelas pessoas que falam assim: olha só, se eu der um frutinho hoje, se eu der um frutinho amanhã, tá bom, não tá? Será que é isso que Deus quer? Uma videira que dá um fruto hoje? A palavra precisa educar você e ao mesmo tempo te libertar. Conhecereis a verdade vos libertará, querido. Ele não só informa o que precisa deixar, que você precisa deixar o pecado, mas age para isso. Quando você toma a tua decisão, fala assim: Senhor, eu vou deixar o pecado de lado. Aí o Senhor entra. Senhor, muda o meu coração. Eu não quero mais estar pecando. Eu não quero mais ser considerado um pecador que peca conscientemente. Porque pecadores todos nós somos. Só que nós somos redimidos pelo sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Mas Deus quer te mudar. E quando você fala assim: Senhor, eu quero mudar. Eu quero ter uma nova vida. Eu quero mudar. Eu quero ser mais transparente para ti. Eu não quero, eu sei que tu sabes tudo da minha vida. E tem gente que até hoje acha que Deus não consegue, que consegue esconder alguma coisa de Deus. Querido, você consegue esconder alguma coisa de 1 ou 2 pessoas, mas de Deus você nunca vai esconder. Nem os seus sentimentos. Nem os seus sentimentos. Deus quer te fazer uma árvore frutífera hoje. E o último tópico é que nós temos que ter dependência
total para fazer o que se faz. Você pode ler comigo o versículo 4 de João 15? Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Querido, nós temos que ter dependência total de Deus. Total. É engraçado que eu nunca pensei que eu fosse passar por coisas assim, mas hoje em dia, todas as vezes que eu venho pregar, que eu sou convidado a pregar, começa a me dar uma coisa na barriga, e eu falo assim: Senhor, eu não quero falar nada de mim, eu tenho medo de falar de mim, eu quero falar o que Tu queres, Senhor. E sabe quando você tem temor de Deus? Sabe quando você fala assim: Senhor, não deixe que nada de mim seja falado, mas seja Tu que fales, Senhor. Mas ao mesmo tempo você é homem, e você treme, e você fica: Senhor, eu já sei, eu vou depender só de Ti. A minha dependência tem que ser de Ti. Para que nós sobrevivamos no mundo de hoje, nós temos que ter dependência total de Deus. Para que nós possamos sobreviver aos ataques que Satanás faz às nossas vidas hoje, a nossa dependência tem que vir do alto. Não adianta você pensar que de você mesmo você vai conseguir algo. E eu já vi muita gente assim, que dizia: eu consigo, eu posso, eu vou fazer. Quando na realidade, o que Deus quer escutar é: Senhor, eu vou, mas Tu vai na frente. Senhor, vamos junto comigo. Porque ter dependência de Deus, e só tem dependência de Deus quem tem uma vida de intimidade com Deus. Só tem dependência de Deus quem tem uma vida de oração com Deus. Só tem dependência de Deus quem sabe o que é a palavra de Deus. Você tem meditado na palavra de Deus? O que você tem buscado para a tua vida? O que você tem dito, feito, agido para que Deus possa te fazer uma árvore frutífera? Ou você está naquela fase do: não, olha só, ainda não é a hora. Porque tem gente que usa essa desculpa, né? Não, irmão, olha só, ainda não é a hora. A hora do Senhor é só Ele que sabe. Ou seja, esteja preparado hoje. Esteja preparado hoje. Se uma pessoa chega hoje ao seu lado e pergunta: como é que eu faço para conhecer a Cristo? Será que você está preparado para poder falar de Cristo? E falar, muitas vezes, não é o que você fala de som. Os seus olhos falam, a sua vida fala, as suas ações, o seu agir. Deus quer te fazer uma árvore frutífera. E muitas vezes a árvore ela tem que ser podada, mesmo sendo frutífera. Mas essa poda é para que você possa crescer mais. Essa poda é para que você possa dar mais frutos. Porque Deus não olha qual é a tua igreja, Deus não olha qual é a tua posição, Deus não olha se você tem muito dinheiro, se você tem pouco dinheiro. Deus olha o teu coração. Deus não quer saber se você tem uma bolsa Louis Vuitton, se você usa uma camisa da Polo, se o teu relógio é um Bulova. Deus não olha isso. Deus olha o teu coração. Como é que está o teu coração hoje? Você já está pronto para ser uma árvore frutífera? Você já está pronto para se doar
Porque a árvore, ela não dá frutos para ela mesma. Você já parou para pensar nisso? Os frutos da árvore, elas são sempre para uma outra pessoa. Se for uma árvore no meio da floresta, os frutos dela são para poder fazer com que novas árvores cresçam. E esse deve ser o nosso pensamento. Frutificar para novos crescimentos. Frutificar para que novas pessoas se tornem árvores. Frutificar para que novas pessoas que se tornaram árvores possam frutificar, para que novas pessoas cresçam árvores e possam frutificar, para que nós possamos cumprir tudo aquilo que Deus tem na nossa vida. Eu queria concluir contigo dizendo que você não pode se apavorar quando Deus começar a limpar os teus ramos. Isso é para que você dê mais frutos. Não estacione. A vida cristã, ela tem que estar sempre em contínua evolução, crescente, sempre para o alto. E o mais importante, se você está sendo podado, saiba que o que Deus quer para a tua vida é crescimento. O que Deus quer para a tua vida é que você possa crescer para que outros cresçam. Eu não estou aqui para falar palavras rebuscadas, eu não estou aqui para falar coisas difíceis, porque o Evangelho não é difícil. Muita gente não entende, as pessoas lá fora não entendem que o Evangelho é a visão do reino de Deus. E eu queria te fazer um convite hoje. Eu queria te fazer 2 convites. Primeiro, se você é daquelas pessoas que falam assim: Márcio, eu há muito tempo que eu quero me colocar na posição de uma videira que vai frutificar. Mas eu não sei como. O que eu preciso fazer para frutificar? E aí eu vou te dizer: dependa de Deus. Tenha dependência de Deus. Tenha dependência única e exclusiva de Deus. Porque quem vai te instruir, quem vai falar ao teu coração é Ele. E o segundo convite é para você que nunca pensou em frutificar. Porque dentro da igreja existe gente que é só um mero espectador, um mero ouvinte. Esse convite é para aquele que nunca pensou em frutificar. Frutifique. Dê frutos. Seja uma pessoa em que Deus olhe e fala assim: esse daí é o meu filho, e ele dá muitos frutos. Queria te convidar que você colocasse sua mão no coração. E que eu vou te dar 1 minutinho para que você fizesse uma oração sua com Deus. Se você é daquelas pessoas que falam assim: Márcio, eu tenho medo de frutificar, eu tenho medo de crescer, porque eu não sei como é que vai ser a minha reação para determinadas mudanças. Entrega isso na mão de Deus. Faça no dia de hoje como o marco para a tua vida. O marco para uma vida de crescimento. E quando eu falo de crescimento, eu falo de um crescimento espiritual que não tem limites. Converse com Deus. Eu vou te dar 1 minutinho para isso.
Agora eu queria te convidar a orar junto comigo, ainda com a mão no seu coração. Senhor, o que tu colocaste no meu coração foi realmente isso daí, Senhor. Eu não sei para quem tu queria falar, mas eu me coloquei no papel de servo e o fiz, Senhor. Senhor, cada mão que está junto ao seu coração, Senhor, que tu possas honrar a fé da pessoa. Tu escutaste cada oração aqui, Senhor. Tu sabes das dificuldades, das limitações, Senhor. Mas, Senhor, importa que cresçamos, Senhor. Importa que espiritualmente estejamos sempre olhando para o alto, que possamos crescer espiritualmente, Senhor, e que possamos frutificar, porque a tua obra precisa de frutos, Senhor. A tua obra, Senhor, precisa que sejamos árvores podadas, mas podadas para frutificar. Senhor, que tu possas continuar a nos abençoar, que tu possas continuar a nos usar, que tu possas libertar quem precisa ser libertado, Senhor. Que tu possas mudar, Senhor, o que precisa ser mudado em nossos corações, e que tu possas nos usar conforme for a tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. E agora eu queria convidar a você, que você virasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim: irmãos, vamos frutificar juntos?